Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Você trabalha ou quer trabalhar com matrizes suínas? Então hoje tem dicas para uma das fases mais importantes, a lactação. Tem ainda as notícias da suinocultura e da avicultura, a previsão do tempo e o quadro de Granja em Granja com a história de sucesso de mais um produtor. Vamos juntos até o meio-dia. A produção brasileira de trigo pode chegar a 6 milhões e 600 mil toneladas, crescer 30% nessa temporada. A estimativa é da Safras e Mercado. O Brasil deve consumir mais de 12 milhões de toneladas, ou seja, parte será importada. Comprar de fora custa quase o mesmo que adquirir do Brasil, segundo analistas. Assim, ainda está difícil ter o trigo como mais uma opção para a ração animal, o que ajudaria a equilibrar os custos de produção da pecuária brasileira. Falando nisso, devido às recentes altas do preço do trigo no mercado interno, o governo federal retirou a Tarifa Externa Comum, a TEC, para a compra do produto no exterior, não só de países que fazem parte do Mercosul. 450 mil toneladas podem ser adquiridas, então, com isenção do imposto. Notícia importante para a indústria, né? Uma das fases de maior importância da suinocultura, mais especificamente de quem cuida das matrizes, é a lactação. Como garantir que elas produzam bastante leite e, mais do que isso, um leite de qualidade? Como fazer com que elas se sintam à vontade para dar de mamar aos filhotes? Esse tema é cheio de detalhes e nós vamos dedicar boa parte do programa a ele. Para começar, tem reportagem direto do campo. Quem nos mostra é a repórter Júlia Fabre. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia para você. Muito bom dia para todo mundo. Hoje nosso assunto é suinocultura. Tem que caprichar nos cuidados com as matrizes em lactação, ou seja, as fêmeas que estão amamentando os filhotes. A alimentação dos recém-nascidos influencia diretamente no desenvolvimento ao longo da vida, seja dos animais, seja dos seres humanos. Assim como as mulheres, as leitoas precisam se sentir muito à vontade para amamentar seus bebês e também precisam estar muito bem nutridas, afinal, o leite é a fonte de nutrientes dos leitões. Garantir o consumo adequado de ração e proporcionar conforto térmico são responsabilidades dos produtores. Nesse setor, a quantidade de ração consumida é fundamental para que conseguimos atingir os níveis de proteínas, aminoácidos, sais minerais e vitaminas exigidos pela fêmea na fase. Assim, conseguimos um melhor desempenho dos leitões na lactação e também conseguimos melhorar a ovulação do parto subsequente. Uma das grandes dificuldades para atingir o consumo desejado nessa fase são as altas temperaturas ambientes. Para a fêmea, na fase de lactação, a temperatura de conforto varia de 18 a 22 graus. Se observarmos, boa parte do ano temos temperaturas ambiente acima dos 25 graus. Nesse período, precisamos adotar algumas estratégias de modo a estimular o consumo nessa fase. O grande desafio no período quente é mantermos os níveis de consumo dentro do desejado. Nesta época, aumentamos os números de trato, exploramos os horários mais frescos do dia e procuramos tratar também no período da noite, além de molharmos a ração de forma a estimular o consumo. É importante estimular o consumo de ração entre as matrizes e garantir o consumo mínimo de ração. Existe uma fórmula para ajudar no cálculo do consumo mínimo por matriz. Sendo que 2 kg de ração para a matriz e mais 400 gramas de ração para cada leitão mamando. Portanto, uma matriz com 14 leitões mamando, vou fornecer 2 kg para a matriz
e mais 5,6 kg para leitegada. No total, 7,6 kg para essa matriz por dia. Esse mínimo que vai fazer uma boa produtividade de leite e uma boa produção reprodutiva no próximo ciclo. E agora nós não vamos falar via internet, olha só, vamos receber aqui com muita satisfação o Keisuke Muramatsu, que é nutricionista animal. Bom dia, Cumprimentos, Pablo. né, de Tudo pandemia. bem? Bom dia, querido. Obrigado Por ter vindo. Por Dá favor, licença. pode sentar. Vamos conversar então sobre elas, né, que as fêmeas que são reservadas para serem matrizes já tem todo um tratamento desde o início, né? Uma Isso. alimentação diferenciada para que depois tenha boa gestação e boa lactação, né? Isso. Depois do descreche, né, essas fêmeas que vão ser as futuras reprodutoras já passam por um programa de racionamento bem diferente. O objetivo, né, é criar uma curva de crescimento corporal, né, preparando essa marrã para ser uma futura reprodutora. Então a gente toma os cuidados devidos, né, com ganho de peso, que não pode ser nem tão baixo, nem tão excessivo, porque a gente não quer uma fêmea com peso baixo no momento da cobertura, nem tampouco obesa. Então é um cuidado de longo prazo desde o início do descreche. O que é importante ter, né, de nutrientes uma fêmea que vai se tornar matriz? A gente se baseia muito, né, em alguns critérios, né? A gente balanceia a ração, né, pensando num consumo mínimo de energia, né, de aminoácidos, minerais como cálcio, fósforo, e tem toda uma parte, né, de micronutrientes, né, específico para a futura fêmea, né, que são o premix vitamínico e de microminerais, né, especial para essa fêmea. Porque produzir o leite também é algo que desgasta o animal? Sim, é bem isso mesmo, né? Então, assim, tem um processo que a gente separa bem, né? Durante a gestação é um processo anabólico que a gente fala, né? É a formação de tecidos, né? Mamários, né? Fetais, né? Da própria placenta, né? Então, o animal está depositando tecido. Na fase de lactação, a gente tenta evitar ao máximo, mas é o processo catabólico, justamente nesse sentido que você comentou, né? Então, a produção de leite, né, demanda muita mobilização, né? Então, a fêmea precisa consumir uma quantidade alta de nutriente e quando isso não acontece, ela acaba mobilizando muito da reserva corporal. Tá certo. E assim que ela acaba parindo, né, Keisuke, acredito que ocorre uma transformação no corpo dela, né? Assim como, Sim, né, sim, as próprias sim. mulheres também falam Sim, da gestação, né? sim. E aí como é que é essa adaptação para ela passar a dar de mamar? Então, bem colocado, né? Porque no momento do parto, né, é um processo, vamos dizer assim, não vou falar estressante, porque existem todos os cuidados, né, que a granja, o granjeiro, ele toma, né, de cuidado. Mas é um processo, né, que demora, né? Porque, assim, às vezes tem uma leitegada de 16, 18 leitões, né? Então, ela passa por um processo de trabalho de parto normal, né? Após esse processo, assim, ela precisa se recuperar fisicamente, então ela não vai conseguir ingerir tão rapidamente o alimento, mas esse crescimento do consumo vai acontecendo nos próximos dias, né? Então, por volta do quinto, sétimo dia, né, ela vai estar consumindo uma quantidade de ração suficiente, né, para atender a demanda, assim, do leitão. Mas pensando numa porca, né, ela no pico de lactação pode chegar a produzir 8, 10 litros de leite, né? Então, é exatamente isso, né? A quantidade de nutriente que ela precisa ingerir e de água que ela precisa ingerir para sustentar essa produção é relativamente alta. Tá e a certo. gente precisa garantir isso, né? Eu acho que o Cleison, o Robson, que a gente viu na entrevista, né? Nas granjas, né? Eles frisaram muito bem esse ponto, né? A necessidade de garantir um ambiente confortável, né? Um número de tratos suficientes e frequentes, né? Para conseguir atingir esse consumo, né? Para sustentar a lactação. Falando da mamada ainda, né? Fico curioso com umas situações assim que podem até ajudar o produtor. Também ocorre na porca problema, por exemplo, de um teto pode ficar empedrado ou pode vazar demais. Como é que o produtor pode controlar isso e ajudar ela? Sim, muito bem pontuado, né? Pode acontecer tanto o excesso de produção, né, como a falta, né? O excesso seria bom, mas é importante que essa produção aconteça quando tem uma demanda, né, do leitão, né, da leitegada, porque, por exemplo, assim, uma fêmea que é super alimentada antes do parto, né,
ela vai ter uma questão que a gente chama de edema de Uberi, né? Então, ele acaba meio que... É uma situação similar, assim, de empedramento, né? O leitão recém-nascido não tem tanta demanda e esse leite produzido, esse acaba se acumulando, causando um edema, né? E o contrário também é verdadeiro, né? A baixa produção do leite, né? Como a gente comentou, né? Leitegadas grandes, né? Demandam muita produção de leite, né? E se a fêmea consome menos ração do que ela precisa, ela vai tentar mobilizar, né? Gordura, reserva corporal, né? Para produzir esse leite, mas tem um limite, né? Tem um momento que ela vai ter que poupar, né? A sobrevivência dela e acaba podendo secar um teto ou outro, né? Então acontece exatamente isso aí. Então é importante que o produtor tenha essa noção ali de que no início é um pouco menos de comida do que lá no pico da amamentação. Na verdade, sim, em nenhum momento a gente pede para restringir o arraçoamento, né? O comportamento da fêmea, né, ela é muito natural, né? O integrado, o granjeiro que observa bem, né, cuidadoso, ele consegue identificar no momento da necessidade, porque nem sempre é uma receita de bolo, né? A gente tem os padrões mínimos, né, de fornecimento de ração, que o técnico trabalha isso com o granjeiro, mas cada animal é um animal, né? Tem animal que em algum momento ele vai estar demandando um pouco mais do que aquele mínimo que a gente estabelece na tabela, né? Então é sempre importante frisar, né? A tabela, né, ela sugere os volumes mínimos de ração, né? Conforme a demanda, uma leitegada grande, um desenvolvimento maior do leitão, né, a fêmea vai demandar mais ração, né? A observação individual de fêmea, né? A gente chegou até um caso num granjeiro que ele conhecia fêmea por fêmea, né? E não era uma granja pequena, uma granja grande de mais de 1000 fêmeas, né? E por incrível que pareça, a gente ia passando na frente das fêmeas e o produtor sabia identificar uma a uma. De cada uma delas. Legal, né? Muito bom. Esse papo está muito legal, então a gente faz um intervalo agora e depois o Keizuki continua aqui com a gente para conversar mais, tá bom? Até já! Ligados Integrados está de volta, hoje com a presença ilustre do nosso sempre bem-vindo amigo Keizuki Muramatsu, que é especialista em nutrição animal. O nosso tema é a lactação das matrizes suínas. Para elas produzirem bom leite, o que você precisa fazer? Inclusive, lá no nosso Instagram, Ligados Integrados, postamos enquetes para mostrar se você aí está por dentro do assunto. Vamos ver então? Eu perguntei lá, olha só, Keizuki. A ração deve ser oferecida à vontade, para dar energia, né, para a mãe, ou moderadamente, para que não cause desconforto a ela, né? Assim como pode acontecer com a gente, né, estômago muito cheio. E aí, Keizuki, 68% disseram que deve ser moderada. Estão certos essa maioria aí? Ou... Esse é um paradigma, né? É porque o à vontade, a moderada, depende muito da percepção individual, assim, né? De cada... Tem gente que acha que fornecer 7 quilos, por exemplo, para uma porca é muito, outros já acham que é pouco, né? Então, assim, a gente sempre pede, né, para usar, né, uma tabela, tem uma métrica de cálculo, não vou falar que ela é 100% em todas as vezes, mas serve como uma boa referência, né? Eu acredito que o Robson, ele comentou sobre esse cálculo, né? Então, normalmente a gente estipula que para a porca é necessário 2 quilos, né? E para cada leitão, né, que ela tem na leitegada, mais 0,4 quilos, 400 gramas. Então, uma porca que tem 3 leitões, ela deve receber no mínimo, né, 7,2 quilos por essa conta. Então, assim, às vezes parece que fornecendo 6 quilos está à vontade, mas a necessidade dela é 7,2, a mínima, né? Então, assim, o à vontade moderado é um pouco complicado. Acho que a gente tem que basear muito nessa tabela aí, sim, tá? Mas bom. Se eu fosse, né, falar, né, considerando assim as taxas de produção atuais, né, sabendo que o Brasil é um país de clima tropical na maior parte do tempo e a fêmea sofre para consumir, a ração tem que estar à vontade. Pois é. Eu também li que há uma certa diferença na idade dela, né? As mais velhas podem precisar de mais comida, é verdade? Exato, assim, muito também, né, porque assim, a capacidade de consumo, né, a marrã, a
fêmea de primeiro parto, né, melhor falando, né, ela tem uma dificuldade de consumir. Às vezes, numa média, consome de 1 kg a 2 kg a menos por dia do que uma fêmea mais velha, né? E a fêmea mais velha, no geral, quando a gente pensa em mantença, né, ela é uma fêmea maior, né, com o tamanho corporal já consolidado, e por isso mesmo a mantença dela também é maior. Então, a capacidade de consumo é maior e a mantença dela é maior também. Tá certo, entendi. Agora eu perguntei lá, até faço um pouco de pegadinha com o pessoal, veja só, Keizuki, né? Ponho ali uma historinha para eles. A água deve ser oferecida à vontade para hidratar e produzir o leite, ou moderadamente para evitar urina. Mas deu para ver que, apesar da pegadinha, o pessoal respondeu em sua maioria 92% da vontade. Tá correto. Tá certo, né? A demanda, né, que nem exatamente como você colocou, né, a produção de leite, né, que a gente falou, pode chegar a 8, 10 litros, mais o consumo de ração, né, 7, 8, 10 quilos, né, ela demanda uma quantidade de água, né, grande, né, para conseguir fazer o metabolismo disso. E quanto mais água, melhor, porque ela acaba produzindo mais mesmo o leite e comendo mais também a ração, né? Assim, ter uma restrição hídrica, né, é uma das causas principais, assim, para ter uma queda de produção de leite. Né? Tá certo. Agora temos a próxima pergunta, que é sobre a temperatura, né? Qual é a ideal para as matrizes lactantes? 20 graus Celsius ou 27 graus Celsius? A maioria respondeu de forma correta, né? 20 graus Celsius, certo? Exatamente porque, assim, o Pablo comentou a questão, né, da produção de leite, do consumo de ração, isso gera, né, bastante calor, né? Então, assim, numa temperatura mais alta, com certeza vai ter uma depressão de consumo. Muitas vezes, assim, algumas pessoas ficam com uma dúvida, né, porque na maternidade, onde a porca lactante está, eu ia perguntar tem isso. o leitão, né? Exatamente. Mas aí tem o escamoteador, tem as condições, né, que ele pode se abrigar porque depois no ambiente mais o adequado. Leitão, até para quem não se ligou aqui da nossa conversa, ele precisa sair, né, no caso da mãe, e receber no ambiente uma temperatura alta de mais de 30 graus, né? Exato. E aí como é que eu mantenho essa temperatura alta que pode até fazer, diríamos, mal para a mãe, né? Mas nesse momento tudo bem, né? Temos que preservar ali o leitão, aí depois ele é colocado no escamoteador durante um tempo, que tem temperatura alta, né? Exato. E a mãe já vai na temperatura mais baixa para ela ficar confortável, é isso? Correto, é isso aí. A fêmea, né, tá na gaiola, na baia de lactação, então ela não consegue procurar um ambiente mais confortável ou menos, né? O ambiente em si tem que estar boa para ela. O leitão, exatamente como você falou, né, pode, né, se abrigar no escamoteador e tem o calor da fêmea também, né? No momento, né, do aleitamento, ela vai estar compartilhando o calor com os irmãos que vão estar do lado, né? E também até com a mesmo mãe. Entre eles, né? Exatamente. Eles acabam se aquecendo, né? E a temperatura também acaba influenciando na alimentação dela. Sim, com certeza, né? É igual a gente, né? Dia de calor, feijoada não combina, né? A porca também, né? A ração de lactação, de uma forma assim, das rações que a fêmea recebe no ciclo de vida dela, é uma das mais ricas, tanto energia como aminoácido, né? Então, isso gera, né, um calor metabólico mesmo, né, para ser processado, e a própria produção do leite também, né? Também gera um calor. Então, a gente tem que fornecer um ambiente agradável para que ela consiga consumir. Tá bom. E aí, durante essa fase da vida dela como uma matriz, né, também se percebe alguma diferença da lactação durante as gestações? Olha, tem alguma diferença, sim, né, Pablo? Porque que nem, acho que você deu um insight aí da fêmea primípara, né, que consome pouco, né? A tendência é que o consumo vá aumentando, assim, com o aumento da idade ou o prosseguimento do ciclo de lactação, né? Mas também, né, no final, né, alguma dessas fêmeas já vão ter menos tetos funcionais, né? Então, menos leitões. E talvez nesse ponto a gente volte naquela pergunta, né? Porque, assim, que você colocou, em algum momento, né, a fêmea, o arraçoamento da fêmea tem que ser moderado ou controlado. Talvez nesses extremos, né? Onde uma fêmea mais velha
com poucos tetos funcionais, pouca leitegada, mas que tem potencial de consumir 10 quilos, 12 quilos, né? Na verdade, não é necessário esse fornecimento, né? Então, é realmente, né, o dedo, né, o detalhe do integrado e do técnico, junto com o técnico, para estabelecer, né? Assim, existem as receitas de bolo, né? Mas eu acho que para tirar o máximo ganho, o melhor desempenho, é muito importante ter esse, né, esse discernimento detalhado, né? E existem também casos de estresse, às vezes, de uma mãe, assim como ocorre na vida humana, que pode dificultar essa produção do leite? Ah, sim, né? Principalmente, né, enfermidades, processos inflamatórios, né, que reduzem o consumo, né, eles podem afetar, sim, né, a produção de leite, né? Em termos, assim, de susto, alguma variação no ambiente, até poderia existir no passado, né? Mas hoje, com as granjas todas controladas, um ambiente fechado, né, com cerca, com controle, assim, de animais externos aí que podem assustar, com essas barreiras que existem no ambiente protegido, estresse, assim, ambiental, sonoro, é difícil, né? É mais uma questão sanitária, inflamatória, né? Variações de qualidade de ração podem também interferir, mas também, né, eu acho que nas reportagens anteriores, das semanas passadas, foi visto todo o trabalho, né, que a fábrica de ração, o processo de produção, controle de qualidade de ingredientes é feito, né? Então também é minimizar. Então acho que o maior foco hoje, né, talvez seriam esses processos infecciosos e inflamatórios que podem afetar, né, a produção de leite e o consumo. E é sempre bom o produtor, claro, receber as orientações do extensionista, não tomar nenhuma decisão sozinho quando tiver algum problema, né, Keizuki? Com certeza, com certeza. O integrado, né, como a gente comentou, né, tem integrados que conhecem a fêmea pelo nome, individualmente, né? Mas sempre é bom, né, a consulta do extensionista, né? Ele é o representante da empresa, né? E como num processo de parceria, acho que uma decisão compartilhada, né, uma consulta é sempre bem-vinda, sim. Importante. Keizuki, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui com a gente, né? Por ter vindo aqui participar. É um dos nossos primeiros convidados, né, durante aí, quase quer dizer pós-pandemia, né, mas durante essa adaptação nossa aí, de que a pandemia tomara esteja diminuindo, né, espero que venha mais vezes. Obrigado, Paulo, agradeço o convite, bom dia a todos aí, bom trabalho. Obrigado você. E agora a gente acompanha então a previsão do tempo com a Priscila Paiva para todo o Brasil. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quarta-feira para todos nós. Quarta-feira de temporais na metade sul do Rio Grande do Sul. E antes mesmo da chuva chegar a Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, já vai ventar muito. Existe uma previsão de rajadas que podem passar dos 60 km por hora em algumas áreas de Concórdia nas próximas 24 horas e até mesmo Porto Murtinho, no sul de Mato Grosso do Sul. Tá certo? O volume vai variar de 15 a 30 milímetros, de 24 a 28 de junho, mas a grande característica dessa frente fria é que ela rompe o bloqueio atmosférico. Lembra que estava tudo seco, Paraná, São Paulo, Centro-Oeste? Agora isso vai mudar com o avanço da frente fria. E para a virada do mês tem outra frente fria. E aí com volumes de até 50 milímetros, de 29 de junho a 3 de julho, para a parte de Santa Catarina, vai chovendo em São Paulo, Mato Grosso do Sul. O que acontece com essa chuva? Ela vai interromper os trabalhos de campo no centro-sul do país, tá certo? E logo depois dessas duas frentes frias, tem massa de ar de origem polar. Então, para este fim de semana, faz mais frio no sul do Rio Grande do Sul, com mínimas em torno dos 3 graus. E na virada do mês, aí esse frio vai se estender um pouquinho mais para o centro-sul do país. Mas a gente ainda está monitorando a quanto vão chegar essas temperaturas mínimas, porque pode sim aí dar geada em algumas áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, e a gente está ainda avaliando o que vai acontecer no dia 5 de julho. Mas a gente já sabe que é a primeira onda de frio mais intensa deste inverno. Muito obrigado, Pri. E agora chegou a hora de você mesmo aí contar a sua história aqui no Ligados e Integrados. É o quadro de Granja em Granja.
Paulino Pontinho, né, município de Cafeara. Já faz 15 anos que estamos na atividade da avicultura, nós temos uma aviária desde o início. Resolvemos construir esse outro aqui, está no segundo ano aí. Estamos com um projeto de fazer mais 2. Eu gosto muito da atividade, bem tranquilo, uma atividade assim, toda atividade tem muita preocupação, mas essa você não fica assim muito preocupado, que nem eu sou agricultor, tenho roça, muito preocupado com o clima e tal, mas minha propriedade é pequena, é uma atividade que ela ajuda bastante o pequeno produtor e vamos dar continuidade, tem interesse em passar para o meu filho para ele continuar no ramo, que hoje é uma boa opção para o pequeno produtor. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi feito especialmente aí para você que cuida das matrizes. Quer rever? Vai lá no nosso YouTube, que é o youtube.com/canal rural, e lá você já acha o Ligados Integrados. A gente volta nessa quinta, 11h30 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.